FUVEST! A temida e fatídica FUVEST, precursora das provas que inspirou tantos outros vestibulares e que agora se inspira captando a dedução da Unicamp, a interpretação do Enem e o conteudismo da Unesp, e ainda assim com uma identidade própria. As características da prova e como se preparar e obter um bom desempenho, eu irei abordar no vídeo da próxima semana. Se inscreva no canal e na descrição desse vídeo há um link para participar dos grupos de WhatsApp, em que disponibilizo listas de exercício e materiais para os vestibulares. Bom, esse vídeo é para falar o que vai cair na FUVEST. Além de lágrimas. Não é bem assim. Então vamos lá. Eu tô aqui com um papel, né, por isso esse barulho, que é a minha cola. Então você vai estudar para FUVEST para história. Ai, Guto, mas para história não cai. Caiu faz pouco tempo, na segunda fase ainda. Uma relação entre pré-história e Revolução Industrial. Você vai estudar sobre pré-história, arte rupestre, que é as pinturas, né, geralmente nas pedras, nas paredes das cavernas, e também questões de urbanização, do desenvolvimento das cidades, tá? A questão de cidades na pré-história, traçando também um paralelo, com os movimentos atuais. Grécia, tá, dá uma pincelada em Grécia. O que é de Grécia? Guerra! Brad Pitt maravilhoso no Troia. Você estuda lá guerras médicas. Aí eram tacando estetoscópio e seringa. Não, tá? Era entre gregos e persas e depois guerras do Peloponeso. Atente-se a isso. Alta Idade Média. O que você vai estudar? Árabes. Habibs árabes? Não. Ai, Guto, eu como no Habib's, eu sou árabe. Não. Você vai estudar o Império Árabe Muçulmano, ali Maomé, ascensão do islamismo, unificação das tribos árabes, expansão, tá? Questões culturais dos árabes. E dentre os ainda na Alta Idade Média, né? Que a Alta Idade Média, né, são 3 cenários, assim como uma novela, tem 3 núcleos, né? A Europa fragmentada nos povos germânicos, ali o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, e da Península Arábica, das areias da Península emergindo os árabes muçulmanos. Então você vai estudar árabes, muçulmanos, tá? E você vai estudar os francos, Carlos Magno, tá? As sementes, as origens, os embriões do feudalismo, das relações, né, feudo-vassálicas de suzerania e vassalagem. É bastante conteúdo, tá, que eu vou indicar pra FUVEST, mas são necessários e vai cair, você vai lembrar de mim. Baixa Idade Média. Bom, você vai dar uma olhada nesse feudalismo de maneira geral, bem conteudista, tá? Da maneira clássica ali, tá? Com Duby, Legoff, Lário Franco Júnior. Você vai dar uma olhada em corporações de ofício, tá? Essas oficinas, eu tô falando muito né? Né? O professor Girafales. Corporações de ofícios, oficinas, né? Como precursoras depois, né? Das indústrias. E você vai também ter uma boa noção de cruzadas e daqueles povos ali do Oriente Médio, tá? Encaminhando para a Idade Moderna, a transição feudo-capitalista, você vai estudar a convergência de interesses entre a monarquia e a burguesia na configuração dos chamados Estados Nacionais Modernos, Revolução de Aves em Portugal, da Guerra das Duas Rosas na Inglaterra. Fica atento a isso. E o absolutismo monárquico. O absolutismo monárquico é interessante você ter um bom domínio, né, imiscuindo aí com a filosofia Hobbes, Maquiavel. E mercantilismo, o mercantilismo holandês, tá? Aquelas companhias de comércio da Holanda, bolsa de valores, né? O mercantilismo quase financeiro. É interessante também você ter uma boa noção do colbertismo na França, então domine isso. É uma prova bem técnica, conteudista, né? Que exige realmente um bom domínio, que você saiba lidar com esse conhecimento. Revolução Industrial. A Revolução Industrial, no âmbito, né, de um renascimento científico, né, de uma revolução científica, né, de uma decorrência desses estudos, do avanço das ciências em iluminismo, né, aí você vai para Newton, as universidades lá, já no século XIX. Então, Revolução Industrial por essa pegada aí mais da física, da química. Revolução Francesa. Clássico, né? Vive la France, Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte, tá? Estude Napoleão Bonaparte e Congresso de Viena. Mas nunca cai. Vai cair Congresso de Viena! Foi um congresso que ocorreu em Viena. Os 3 princípios, tá?
Então, estude Congresso de Viena. E nesse panorama do século XIX, imperialismo. Mas o que você vai estudar do imperialismo? Você vai estudar o imperialismo como filho da indústria, né, naquele panorama da segunda etapa da Revolução Industrial, e Guerra dos Cipaios e Guerra dos Boeres. Tenha noção disso. O imperialismo, né, do qual decorre a Primeira Guerra Mundial, a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, que militarmente foi tímida, né, mas teve uma participação e um impacto na economia brasileira, na substituição de importações, e tratados da Primeira Guerra Mundial. Fica bem atento aos tratados da Primeira Guerra Mundial. Tratado de Sykes-Picot, Tratado de Sèvres, Tratado de Trianon. Isso aí é importante. A reconfiguração geográfica, né? O redesenho das fronteiras após a Primeira Guerra Mundial, aquele cordão sanitário que se forma nos diversos países que são criados, né? Do esfacelamento de diversos impérios. A Primeira Guerra Mundial foi o cemitério dos impérios. Então estude os tratados da Primeira Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, o que você vai estudar? A política de apaziguamento que precede, o silêncio que precede o esporro, aquela calmaria que antecede a tempestade, a política de apaziguamento, né, que deu espaço para o Hitler se desenvolver, e também o uso das bombas atômicas Hiroshima e Nagasaki. Fica atento a isso. Brasil. Cara, Brasil colônia não é perda de tempo se estudar, porque cai em todas as provas, né? São as nossas raízes, sabe? São nossos antecedentes, antepassados. Questões de economia, sociedade e cultura coloniais sempre cai, tá? Sempre fique atento àquilo que eles chamam de ciclos econômicos, aos detalhes, né? Ou seja, as exceções da economia colonial, as questões da sociedade, da cultura. Fica muito atento, estuda tudo que você puder de Brasil colonial e dá uma ênfase, tá? Não é excludente, é ênfase. Marquês de Pombal, período pombalino. E quando cai a galera roda. Revoltas nativistas, notadamente Guerra dos Emboabas, Barba Gato pegando fogo. Primeiro reinado, estuda primeiro reinado, tudo, tá lá do Pedrinho, tá, brigou com o pai, até ficou lá 9 anos no poder, até ir embora e deixar o fiote aí, né, pra fazer a novela das 6. Já falando no Pedro II, você vai estudar segundo reinado, era Mauá, e também a crise do segundo reinado em relação à igreja, a questão da maçonaria, a igreja, você vai ficar atento a isso, tá bom? Tá? E sempre, né, tenha domínio do abolicionismo, das leis, dos movimentos, caifazes, tá? Por vias legais, né, por vias revolucionárias. República Velha vai cair, velha, panela velha que faz comida boa, né, que faz prova boa. A FUVEST, né, velha, faz provas ótimas, desafiadoras, interessantes. Você vai estudar o que de República Velha? Movimentos sociais, tá? Notadamente ali, movimento operário, anarcossindicalismo, tenentismo, mas chibata, vacina, tudo isso aí tem em mente. E cultura da República Velha, tá? Não só a Semana de Arte Moderna de 22. Não. Tenha uma boa noção da cultura desse período. Avançando no tempo, o tempo passou e eu sofri calado. Não, o tempo passou e você vai estudar Dutra. Dutra é Dutra, entre um Vargas e outro, Dutra é Dutra. O nome da rodovia é Dutra. Você vai estudar Dutra, Constituição de 46. Fique esperto. Ninguém liga pro Dutra, mas ele cai. E no período do regime militar você vai estudar as formas de resistência, as guerrilhas, os formatos culturais, teatro, cinema, tá? Fica bem atento às resistências e também à Constituição de 67, Constituição de 69, fica bem atento a isso, tá? Para História da América, para encerrar, civilizações pré-colombianas, tenha uma boa noção disso. E Estados Unidos, cara. Vai lá pro Biden, Kamala Harris. Estados Unidos, tá? Vai tá lá. Colonização da América do Norte pela Inglaterra, formação das 13 colônias, aquelas distinções clássicas. A independência dos Estados Unidos é muito inspiradora, né? Inflama outros movimentos, deve aparecer algo. E Guerra de Secessão já caiu faz pouco tempo, mas em relação a esse Black Lives Matter e tal, fazendo um paralelo com o movimento dos direitos civis, pode aparecer. Mas o que vai aparecer? Crise de 29. E desestruturou o American Way of Life.
né? O Steinbeck escreve As Vinhas da Ira, depois vem o Franklin Delano Roosevelt com o New Deal. O CRIS 29 vai estar na sua prova. E estuda, porque aí a certeza absoluta pode vir me cobrar. Independências da América Latina. Vai estar lá Haiti, vai estar lá toda a América Espanhola se libertando e se fragmentando, frustrando os sonhos de Simão Bolívar. Vai estar lá, Independência da América Espanhola vai estar na sua prova. E aí dá uma olhadinha em Revolução Mexicana, cuja resposta sempre é Reforma Agrária, e Revolução Cubana. Guantanamera. É o Arriba com Guantanamera, tá? O Arriba lá do Zapata e Pancho Villa com Guantanamera aqui do Che Guevara e Fidel Castro. É isso que você precisa estudar. Período da Guerra Fria, tem uma boa noção geral de tudo, porque cai em geografia e vem com a galera lá do Oriente Médio, aquela confusão toda, né? Que tá lá aquele emaranhado até hoje. E nisso, saiba sempre posicionar a África, né? Saiba sempre posicionar a África. A África, enquanto a Europa era Idade Média, nas rotas transsaarianas, em contato com a civilização árabe muçulmana. A África, na Idade Moderna, na dinâmica do mercantilismo no tráfico negreiro. A África no imperialismo do século XIX. A África, né, fornecendo soldados para a Primeira e Segunda Guerra Mundial. O continente africano nas libertações afroasiáticas, depois guerras civis, ditaduras perpétuas. É isso. Tá? É isso. É Guto na história e você na USP.